Boa noite, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre diabetes sem medo. Então, você quer saber quais são os alimentos preciosos no controle do diabetes? Então, fica comigo que eu vou falar dessa doença aí no controle do coronavírus, né? E quem tem coronavírus tem um risco maior de desenvolver. Então, papel e caneta na mão, porque eu vou dar dicas valiosas para você que tem diabetes, para você que quer emagrecer também e que quer entender como funciona o ciclo dos carboidratos, quais alimentos têm um índice glicêmico menor. Então fica comigo e assiste essa live porque eu vou dar dicas valiosas de como controlar a glicemia e a insulina. Bom, enquanto aí você vai entrando, né? Você que vai ver essa live depois, compartilha ela. Se você tiver algum amigo, alguém na família que é diabética e que precisa de ajuda, e aí quer algumas dicas sobre emagrecimento e sobre esse controle, então papel e caneta na mão e compartilha também, manda aí o aviãozinho para poder contribuir e ajudar com essas pessoas no controle do peso também. Então eu vou fazer uma breve apresentação para quem não me conhece. Eu me chamo Juliana Velardo Mazo, sou nutricionista, sou coach de emagrecimento. Eu sou nutricionista, eu sou formada há mais de 20 anos, vai fazer 21 anos agora, e desde que me formei sempre trabalhei na área da saúde, em hospital, clínicas de emagrecimento, APA e asilos, e estou na área da nutrição desde 1995, porque eu também sou técnica de nutrição. Sou terapeuta holística. O que é a terapia holística? São terapias que ajudam no controle da ansiedade. Então faço barra de Axe, hidrologia, física quântica, vibracional, equilíbrio de energias, que são terapias que ajudam a você que come por compulsão, come para ter um ganho secundário. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o diabetes, né? Então, quais são os medos dessa doença? Que ela traz uma série de complicações para todos os seus órgãos, e quem tem os níveis de insulina que ficam subindo e descendo sem parar, tem uma dificuldade maior para o emagrecimento. Então, o que é a diabetes? A diabetes, né, é uma deficiência da produção da insulina. É uma deficiência na produção da insulina. Quem produz a insulina é o pâncreas. Então, quando desenvolve essa deficiência da insulina, ela que é responsável em metabolizar os carboidratos. E quando tem essa deficiência, bagunça todo o metabolismo do seu corpo. Né? Quais são os fatores de risco para poder desenvolver o diabetes? Então, os fatores de risco são pessoas acima de 45 anos, tem a genética também, né, predisposição, se alguém na sua família tem, se você está acima do peso, tem gordura no fígado, está com dislipidemia, que é colesterol triglicerídeos elevado, é sedentário, tem uma maior predisposição para desenvolver o diabetes. Quais são os tipos de diabetes? Existem dois tipos de diabetes. Existe o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é aquele que a pessoa depende da insulina, das aplicações da insulina, e ele é mais jovial, acontece numa idade mais jovem. O diabetes tipo 2, ele acontece a partir de 45 anos, em média, né, mais velho, e o tratamento é medicamentoso. Só que os dois é essa deficiência, né? A deficiência da insulina ou não produção da insulina. Quais são as complicações do diabetes? O diabetes, eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu tinha um professor que falava que ele complicava, de fato, ele complica todos os órgãos do nosso corpo. Então, ele vai dar problemas de circulação. Então, existem pacientes que podem... Oi, Mi, boa noite.
eu volto um pouquinho, que eu já estava falando aqui, mas existem, o diabetes, ele vai ter uma série de complicações, ele complica todos os órgãos, né? Então, problemas na circulação, que pode ocorrer amputação, problema de visão, que pode levar à cegueira também, problemas nos pés, paralisação do rim. Então, é muito comum ter, ele acaba atacando vários órgãos no seu corpo. E principalmente agora, com o Covid, né, pacientes com Covid diabéticos têm um fator de risco maior para o agravamento da doença. Então, só voltando um pouquinho aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o diabetes e o diabetes sem medo e quais são os alimentos que vão fazer com que você tenha controle dos níveis de glicemia. Falei um pouquinho sobre o que é e sobre os fatores de risco. Quais são os sintomas, então, do diabetes? Você que está acima do peso, que é sedentário, que está tendo uma alimentação desequilibrada. Então, o ideal é sempre fazer o controle dos exames a cada 6 meses, pelo menos uma vez por ano. Mas os sintomas são excesso de xixi, fraqueza, muita sede, perda de peso, feridas não cicatrizadas. Milena, tá dando para me ouvir direitinho? Faz um joinha aí. Se eu estou falando muito baixo, porque eu tendo a falar baixinho. Tá tudo ok? Bom, a alimentação. Como é a alimentação com os pacientes diabéticos? Tem um lado bom, muito bom, porque a alimentação, a nutrição, ela é tão bonita que quem se alimenta adequadamente controla uma série de coisas. E quem não se alimenta muito bem acaba desenvolvendo uma série de patologias ali, de complicações, né? Então, vocês têm que entender o seguinte, o pâncreas é o motor do carro. Quanto mais você forçar esse motor, mais ele vai desgastar. Então, é a mesma coisa com o nosso corpo. Quanto mais açúcar você comer, mais as células vão produzir insulina, as células do pâncreas. Então você vai sobrecarregar essa célula. Então, quanto mais você tiver no ciclo do carboidrato, que eu falo muito, você aí que está querendo emagrecer, mesmo que não seja diabético e não está conseguindo, né, emagrecer, quanto mais nós comemos 80%, 90%, eu acredito, não sei esse número exato, estou falando para a minha prática no consultório. Comemos para ter um ganho secundário. Então, a droga do obeso é tudo que vira açúcar. Se você pegar o cérebro do drogado e um cérebro do obeso, ele vai ter a mesma fisiologia. Então, tudo que vira açúcar é a droga do obeso. Onde está presente o açúcar? Eu vou explicar para vocês sobre os nutrientes com mais detalhe. Mas quando você come por fome emocional, que a grande maioria se alimenta por fome emocional, você entra nesse ciclo do carboidrato. Por quê? Você foi lá, teve um pensamento, primeiro você tem um pensamento, aí você tem um sentimento, e aí você vai lá e tem um comportamento, e come lá por impulso. Você ficou triste, né, com algum problema no seu trabalho, foi lá e comeu uma caixa de bombom. Quando você tem um consumo muito alto, como eu acabei de falar, as células do pâncreas, quando tem muito carboidrato, elas trabalham muito. E aí, quando elas trabalham muito, está sobrecarregando elas. Mas aí, no outro dia, você comeu muito carboidrato e fala que vai começar um regime, a sua insulina está muito alta, porque elas produziram muita insulina. E elas querem, a amiguinha delas quer o carboidrato de novo. Aí você fica nesse ciclo do carboidrato. Então, você vai ter alteração, você que é diabético, o que vai acontecer? A sua insulina vai ficar sobe e desce. E quando a insulina ela fica sobe e desce, e você comeu muito carboidrato e vai lá e toma um remédio para equilibrar, é aí que não consegue emagrecer. E aí, você estando dentro do peso, tem um controle melhor, né? Consegue emagrecer e o diabético tem que estar dentro do peso. E para você que está acima do peso, que está tentando emagrecer, não é bom também ficar nesse efeito sanfona da insulina, porque aí você não vai conseguir emagrecer. E outro fator também que acelera, que aumenta a insulina, é o emocional. Então, se você estiver sempre zen, sempre tranquilo, o emocional, ele vai agravar
aumenta a produção da insulina também. Não tem pessoas que falam que ficou diabética por emoção? Porque a noradrenalina, a adrenalina, ela aumenta a produção da insulina. E o excesso da insulina, para você que quer emagrecer, sabe onde é acumulada? Na barriguinha. Então você que é magrinha aí, que está querendo reduzir essa insulina, né, a reduzir a barriguinha, tem que ter esse controle também da insulina, pensando no emagrecimento, redução da barriguinha, não só no controle do diabetes. Bom, como a gente então controla os níveis dos diabetes? Quando você é o diabético, ele pode dar uma série de complicações, como eu já falei, mas ele pode desenvolver a hipoglicemia ou a hiperglicemia. Ou vai cair o açúcar do sangue, ou vai subir o açúcar do sangue. Quando isso acontece, de subir e descer o açúcar do sangue, vai dar o tratamento nutricional para isso é a alimentação de 3 em 3 horas. Porque se você se alimenta de 3 em 3 horas, os estoques de açúcar ficam equilibrados, então não fica tendo essa queda de produção, aumento ou queda da produção da insulina. Então uma alimentação balanceada e um consumo alimentar ali de cada 2, 3 horas para evitar a queda de açúcar no sangue, tá? Então, qual a importância dos nutrientes? Tá dando para entender o que eu tô falando? Eu tô falando muito baixo, vocês estão me ouvindo? Porque eu tenho a falar um pouco baixinho aí, dá um joinha aí pra mim, se não estiver entendendo. Bom, então eu vou dar continuidade aqui. Bom, a importância dos nutrientes. Qual que é a importância? Então existem os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Eles são os macronutrientes e eles que vão formar a caloria dos alimentos. Então, tem que ter esse controle. O que é carboidrato? O carboidrato, numa alimentação saudável, que você quer manter o seu peso, você tem que consumir em torno de 50% a 60%. Mas os carboidratos servem, em resumo, só para tirar energia. Cada grama de carboidrato vai fornecer 4 calorias, mas ele, em resumo, ele só vai servir para tirar energia. É um combustível do nosso corpo. Existem os simples e os complexos. O que é carboidrato simples? Açúcar, mel, os açúcares de todos os tipos. Então, eu estou consumindo açúcar mascavo, vai aumentar a insulina também, né? Vai ser um açúcar nutricionalmente mais completo, mas ele vai aumentar a insulina. Eu tô mel, açúcar escondido nos alimentos, tá? Então, maltodestrina, xarope de milho, tudo que é xarope vai ter açúcar. Então, tomar cuidado, ler os rótulos. E frutas também. Então, a fruta, ela é muito benéfica, porém, ela tem açúcar. Então, você que é diabético, você que está tentando emagrecer, se tiver um consumo de muito excessivo de fruta, não vai dar certo. Vai aumentar o carboidrato e não vai ter resultado. Os carboidratos simples, então, eles são absorvidos assim, rapidamente. Quando você está passando mal e toma um copo de água com açúcar, rapidamente sobe a glicemia do teu corpo, não é? Tomar um refrigerante, tomar um copo de Coca-Cola quando você toma, ou qualquer refrigerante, né? Você rapidamente vai na corrente sanguínea. Então, esses são os simples. Os carboidratos complexos são as massas em geral. Tudo que tem farinha de trigo, tudo que tem os legumes, batata, mandioca, os pães em geral são os carboidratos complexos. Só que para o diabético não é proibido. Eu lembro que quando eu trabalhava no hospital, né, tinha muitos médicos, até alguns, em Ribeirão também, quando eu fazia estágio, que proibiam assim, arroz, batata. Então não é proibido. Você pode consumir desde que seja com cardápio, desde que coma com consciência e que tenha um cardápio equilibrado. Só que eu vou te falar como fazer, como você vai consumir para não ficar nesse pico de insulina e não ter o resultado. Tanto para controlar o diabetes, para você entender que realmente é uma doença sem medo, tanto para você que quer emagrecer. Bom, existem os vegetais, vegetal A, B e C. Os carboidratos, eles estão presentes também nos legumes, nas verduras e nas frutas, como eu já falei. Só que os vegetais, existe uma tabelinha que a gente classifica os vegetais como vegetal A, vegetal B e vegetal C. O
que é vegetal A? Vegetal A você tem que ter todo dia no seu prato. O vegetal A ele vai ter só 5% de carboidrato, só isso, 5%. E aí são os folhosos, então quanto mais você variar os folhosos, melhor. Então tem que ter uma alimentação que tem que ter 5 cores no seu prato. E se você for fazer um folhosos, por exemplo, um almeirão refogado, uma couve com um pouquinho óleo, né? Vai ter pouco, assim, você pode comer à vontade também, se tiver pouco óleo, sem muito exagero. O que é vegetal A também, que tem pouquinho carboidrato? Abobrinha, couve-flor, tomate, brócolis, pode consumir à vontade. O vegetal B são os legumes. Então, você pode consumir uma xícara, para que não aumente muitos carboidratos. Então, o que eu recomendo? Que no seu prato tenha 2 vegetais A e 1 vegetal B. Então, o vegetal B pode ser beterraba, chuchu, quiabo, vagem, mandioquinha salsa, tá? Esses são os vegetais B. Os vegetais C é ele que é igual ao arroz, porque ele tem uma quantidade maior de carboidrato. Então, você pode consumir batata ou arroz, mandioca ou arroz, sempre fazendo essa troca, ou um ou outro, porque ele tem uma quantidade maior de carboidratos. Como eu falei também, frutas são fontes de carboidrato simples, então cuidado com as frutas, com moderação, tá? E os carboidratos estão escondidos também nos alimentos. Antigamente, o vilão da história era as gorduras. Há 20 anos atrás, né? Se você pegar a pirâmide dos alimentos antiga, você vai ver que o carboidrato estava na base. A gente deveria consumir 5 porções ao dia, né? Isso reduziu muito e viu-se que gordura no fígado ela ocasiona por excesso de carboidrato. Né? Não é que a gordura ela deixou de ser tão vilã, né, quanto os alimentos que a gente proibia, o ovo, a banha de porco, que hoje é liberada. Né? Então, para ter uma redução de peso, para ter um controle do nível de glicemia, do diabetes, tem que ter o controle e entender os carboidratos. Aí você vai conseguir resultado. Bom, outro macronutriente, como eu estava falando, as proteínas. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a proteína ela vem sempre junto com gordura. E excesso de gordura vai aumentar a incidência de doenças cardiovasculares e também a probabilidade de desenvolver o diabetes. E também quem toma a insulina e quem faz contagem de carboidratos também tem que computar, tá certo, né? Também tem que computar, tá certo, falei direito, gente, me corrija aí. A gordura, porque ela também vai virar açúcar. Então, como eu falei, quem tem gordura no fígado acha que tem que reduzir gordura. E na verdade não é só gordura, não é que tem que ter uma alimentação rica em gordura, saturada, mas tem que reduzir os carboidratos, porque o excesso de carboidrato ocasiona a gordura no fígado. Então, tomar esse cuidado aí. Então, sempre consumir proteínas magras. Cada grama de proteína fornece 4 calorias e ela serve para a construção e manutenção dos nossos órgãos. E a proteína também é muito bom quando você quer emagrecer, consumir um pouquinho a mais. Mas para o diabético, geralmente uma porção de carne no almoço, uma no jantar e carnes magras. As gorduras. Gordura, ela é vital para o nosso corpo. Cada grama de gordura vai fornecer 9 calorias. As gorduras elas são importantes para transportar alguns nutrientes, para impacto do nosso corpo. Imagina se você não tivesse a gordurinha, né? Só tivesse os ossos e o músculo. Ela é importante para dar temperatura, dar sabor aos alimentos, né? Então ela é essencial. Existem as gorduras boas e as gorduras ruins. Só que o excesso da gordura, como eu já falei, pode precipitar aumento de peso, pode desenvolver diabetes, doenças cardiovasculares. E onde estão as gorduras ruins? Tudo que é industrializado. Em resumo, quanto mais você for para o fogão, menos chance de ficar doente. Quanto mais você descascar e menos desembrulhar, mais qualidade de vida você vai ter. Tudo que é congelado, tudo que é crocante, tem muita gordura trans.
gordura saturada. Então tem que consumir fontes de gordura boa. Onde a gente encontra gordura mono e poliinsaturadas, gorduras boas? No abacate, nas frutas oleaginosas, nas castanhas, pastas de amendoim, nos azeites. Então, consumir com moderação. Não é porque você vai usar o azeite que você vai pôr grande quantidade. Com moderação. Mas eles dão, as gorduras vão dar saciedade e ajuda até a diminuir o pneuzinho, nossa barriguinha também. E as fibras também são importantes, né? Existem as solúveis e insolúveis, as fibras vão estar presentes nas frutas, verduras, legumes, mas elas ajudam também a baixar a glicemia. Em resumo, quanto mais você consumir salada, principalmente a salada de vegetais A, os folhosos, quanto mais você consumir esse tipo de alimentação, mais vai baixar o índice glicêmico, que eu já vou explicar o que é isso, mais vai baixar a insulina, menos fome você vai ter, menos compulsão. Então não adianta, você que tá aí, que tá tentando emagrecer e que tá nesse ciclo do carboidrato que eu falei, começa a comer salada. Primeira coisa que você deve fazer, cuidado com o excesso das frutas, mas se organiza, faz um prato bem bonito aí de verduras e legumes, né? 5 cores do seu prato, que você consegue aumentar algumas vitaminas e minerais e aí vai tendo menos compulsão alimentar. No diabetes, existem alguns nutrientes que podem te ajudar a diminuir a glicemia e a diminuir essa compulsão alimentar. Então, como eu falei, quanto mais carboidrato você come, seja simples ou complexo, mais compulsão você vai ter. E também mais fome emocional, né? O diabético não consegue emagrecer e quem tá aí com a barriguinha não vai conseguir resultado. Então, se você tomar alguns suplementos alimentares, vão ajudar bastante. Quais pode ser? Picolinato de cromo, pode consumir aí 200 mcg, tomar junto com as refeições. O zinco aumenta muito a imunidade e também ajuda no controle da glicemia, tá? Um polivitamínico aí que contém o zinco. Você que tem alguém na sua família idoso que fala assim, ai, meu paladar, no Covid, o zinco não ajuda? Não é? O que o Covid faz? A pessoa não perde o paladar, né? Não perdem também, existem alguns relatos aí que falam para consumir vitamina C. E o zinco é responsável pelo paladar. Então, se você tem alguém aí na tua família, algum vozinho,